Convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do verso 14. Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 14. Diz assim: Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém. Amém, irmãos? Eu gostaria que a Araceli, que está na projeção, deixasse para nós o versículo de número 17, por favor. Irmãos, a carta de Paulo aos Gálatas é uma exortação àquela igreja, àqueles nossos irmãos, conforme nós lemos lá no primeiro capítulo. Paulo observa que alguns religiosos judeus entraram, se infiltraram no meio da igreja e começaram a impor, ou pelo menos tentar impor aos cristãos, aos discípulos do Senhor, regras da lei de Moisés, como por exemplo a circuncisão, a guarda do sábado e etc, etc, etc. E Paulo escreve esta carta àquela igreja justamente para admoestá-los, de que na verdade, e conforme diz aqui o final da sua carta, nos versículos últimos que nós acabamos de ler aqui, Paulo vai dizer o seguinte, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. Amém, irmãos? Então esta carta de Paulo, ela é uma defesa do evangelho que ele pregava, e Paulo, ele continua dizendo aqui, nós já lemos, mas só para te posicionar, versículo 14, Paulo diz o seguinte: longe de mim esteja gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte: não é nenhuma virtude minha, não é por nenhuma virtude minha, que eu sou salvo. Não é por nenhuma obra da carne que eu sou salvo pela graça, sou salvo pela bondade. Se existe alguma coisa em mim que eu possa me gloriar, isto é a cruz de Cristo. Longe de mim esteja gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E no versículo de número 17, Paulo vai dizer o seguinte: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Segura este versículo aí para nós. Nós estamos vindo, irmãos, de uma semana maravilhosa, Nós tivemos aqui a conferência dos nossos irmãos da Jocum, Começou com a pré-conferência na segunda-feira, encerrou ontem. Quem pôde estar conosco aqui nestes dias, ou pelo menos em alguns desses dias, eu tenho certeza que ficou maravilhado, abençoado com tudo aquilo que Deus fez, com tudo aquilo que Deus falou, da forma como o Espírito Santo ministrou no meio da igreja. Eu sei que a grande maioria dos irmãos não puderam estar aqui, mas nós temos alguns irmãos, algumas pessoas que participaram da pré-conferência, participaram da conferência. E
para estes irmãos que participaram, né, da pré-conferência, especialmente para aqueles que estiveram conosco aqui na segunda-feira, certamente os irmãos vão se lembrar, né, de uma palavra maravilhosa, poderosa, que foi ministrada aqui neste altar pelo pastor Jotinha, né, pastor Jonatas, ali da igreja metodista. Todas as palavras que recebemos, todas as palavras que ouvimos foram palavras maravilhosas, mas esta palavra em especial, né, do pastor Jotinha, tocou o meu coração de uma forma diferente, né, e eu senti, queridos irmãos, a direção do Espírito Santo para estar compartilhando esta palavra, a palavra que foi ministrada aqui pelo pastor Jonatas, né, na segunda-feira. É claro, irmãos, que eu não vou pregar, né, da forma como pregou o pastor Jotinha, né? Seria impossível, até porque o Espírito Santo usa a cada um de nós segundo o seu querer, segundo a sua vontade e para os seus propósitos. Mas nós queremos tratar aqui sobre o mesmo assunto que foi tratado na segunda-feira, né? Portanto, para aqueles nossos irmãos, e são poucos os irmãos que estavam na segunda-feira, talvez você diga, né? Poxa, o pastor copiou essa mensagem do pastor Jotinha, né? Não copiei, né? O Senhor me deu a inspiração do Espírito Santo em cima de um tema que, ao ouvir este tema, eu achei super relevante e importante para a nossa vida enquanto cristãos, não é? E, portanto, o tema da nossa mensagem, irmãos, o assunto da nossa palavra hoje é as marcas de Cristo. Aquilo que Paulo está dizendo nesse verso de número 17, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. E aquilo que o Senhor falou no meu coração, e eu coloquei aqui nesse esboço, eu quero ler, né, até para que eu não venha perder absolutamente nada daquilo que o Senhor ministrou no meu coração. A nossa memória, ela pode falhar, né, nos trair, e eu não gostaria de deixar nada fora daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu sempre gosto, irmãos, quando nós vamos tratar de um tema, de um assunto, ter a definição daquilo, né? Eu acho que é muito importante. Nós vamos falar de alguma coisa e de repente nós nem sabemos exatamente o que significa aquilo, o que é aquilo, né? Então eu procurei saber o que significa marca. Nós estamos falando das marcas do Senhor Jesus. Paulo está dizendo: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O que é marca? Qual a definição de marca? Marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos, serviços ou pessoas. O que é marca? Todo sinal distintivo, tudo aquilo que distingue, não é? Visivelmente perceptível. Uma marca é alguma coisa que você olha e você já identifica, você já percebe, você já sabe o que é, né? Que distingue produtos, serviços ou pessoas. É claro que aqui nós não vamos falar de produtos e serviços, nós estamos falando de pessoas, né? Vamos falar de pessoas, a pessoa do apóstolo Paulo, que diz aí: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. As marcas de Paulo. Talvez neste texto Paulo esteja falando das marcas que o seu caminhar com Cristo literalmente deixou no seu corpo, por conta de tudo o que padeceu no Evangelho. Paulo, muito provavelmente, quando ele estava falando com os irmãos ali da Galácia, né, da igreja aos Gálatas, a respeito das marcas, ele estava se referindo às marcas que ficou no seu corpo físico, né, por tudo aquilo que ele viveu, por tudo aquilo que ele padeceu, em defesa do Evangelho, pela pregação do Evangelho. Os irmãos que conhecem a história de Paulo vão se lembrar, né, que antes de se transformar ou de ser transformado no grande apóstolo que foi, Paulo, ele era um fariseu, né, pertencia à seita dos fariseus, uma seita muito dura na época de Jesus, né, e Paulo, ele era zeloso, conforme a própria Escritura deixa claro, a respeito da sua religião. E no zelo que ele tinha pela sua religião, no zelo que ele tinha segundo o entendimento que ele tinha de Deus, né, os cristãos, eles eram impostores, que deveriam ser eliminados, aniquilados.
E a palavra de Deus vai nos dizer a respeito de Saulo, que até então este era o seu nome, era chamado, conhecido por Saulo, Saulo de Tarso, da cidade de Tarso. Ele perseguia os cristãos por onde quer que fosse, né? E a palavra de Deus diz que ele recebe autorização, ele recebe carta dos principais da igreja da época, ou do templo da época, da religião judaica da época, para ir até Damasco, na Síria, para que, se encontrasse ali cristãos, ele pudesse apanhá-los e levá-los presos a Jerusalém. E é neste caminho, descendo de Jerusalém para Damasco, que Paulo é encontrado pelo Senhor. E nesse encontro que Paulo tem com o Senhor, Deus trabalha, o Espírito Santo trabalha na vida de Saulo de uma forma tão especial, que ele se converte imediatamente, instantaneamente. O Senhor foi duro com ele também. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E aí ele se declara: Senhor, o que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? E aí o Senhor dá instrução para que ele desça até Damasco, na rua direita, na casa de Ananias, que lá tinha um homem de Deus, um discípulo de Deus. E aí o Senhor fala também com o seu servo, olha, vai vir um homem te procurar, você o receba, é Saulo. Senhor, mas eu conheço esse Saulo, já ouvi falar dele, ele persegue o teu povo, ele mata o teu povo. Ele será para mim um vaso especial, e ele saberá, e ele aprenderá o quanto ele terá que padecer por causa do meu nome. Então o próprio Senhor foi quem estabeleceu isso para a vida de Saulo. E aqui Saulo, escrevendo aos Gálatas, provavelmente ele está falando a respeito destas marcas, que está registrado, parte delas, é claro, está registrado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, dos versos 24 ao 28, para você entender aquilo que nós estamos tratando. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, Paulo fala aqui daquilo que ele viveu, daquilo que ele sofreu, daquilo que ele padeceu, pelo amor do Evangelho. Ele diz: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Segura esse verso aí para nós. Observe bem, queridos irmãos, aqui Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. Lemos a carta aos Gálatas. Esta carta é a igreja de Corinto. Paulo ele faz um relato breve aqui do quanto ele padeceu, durante o seu ministério. Às vezes que ele foi açoitado, às vezes que ele foi apedrejado, às vezes que ele sofreu naufrágio, sofreu perseguição, sofreu. E por isso ele podia dizer aos irmãos da Galácia: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo foi tido em um determinado momento como morto. Apedrejaram Paulo de tal maneira que eles tinham certeza que haviam matado Paulo. Acabamos com ele. Mas a palavra de Deus diz que quando os seus agressores se afastam, os discípulos, seus irmãos, a família de Cristo se aproxima, e pega Paulo e cura suas feridas, e Paulo continua a sua vida e o seu ministério cumprindo o propósito de Deus. Mas é interessante, meu querido irmão e irmã, que nesta carta, neste versículo exatamente que nós estamos lendo, o versículo de número 28, capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, Paulo ele vai dizer que além das coisas exteriores, além das marcas que ele trazia no seu corpo físico, também lhe oprimia cada dia o cuidado que ele tinha com todas as igrejas. E é exatamente disso, irmãos, que eu quero falar pelo Espírito Santo de Deus. Existem marcas na vida do crente, na vida do cristão, que são muito mais profundas
do que as marcas que de repente alguém pode carregar no seu corpo físico, por conta do Evangelho, por amor do Evangelho. E é bem verdade, irmãos, que nenhum de nós, certamente, queremos ter, queremos passar por alguma coisa que venha fazer com que nós venhamos a ser marcados no nosso corpo físico. Nenhum de nós queremos padecer de tal forma que sejamos marcados no nosso corpo físico, como foi Paulo, como foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Este é o tipo de marca que eu não gostaria de ter. Eu tenho certeza que nenhum de nós gostaríamos de ter. No entanto, meu querido irmão e irmã, existem marcas de Cristo na vida do cristão que todos nós devemos ter. Amém, irmãos? Todos nós devemos ter. Infelizmente, ainda hoje nós sabemos, e durante toda a história foi assim, e ainda hoje continua sendo assim, muitos dos nossos irmãos em muitos lugares do mundo estão sendo marcados no seu corpo físico, perseguidos, torturados, enfim, todos nós conhecemos e sabemos. Mas existem marcas que são necessárias, existem marcas que são importantes, e se nós não tivermos de fato estas marcas das quais nós vamos tratar agora, meu querido irmão e irmã, nós não podemos declarar que somos verdadeiramente cristãos ou discípulos do Senhor, não poderemos dizer que carregamos em nós as marcas de Cristo. A primeira marca que todo cristão precisa ter, não é que pode ter, você pode ter. Infelizmente no nosso corpo nós podemos até ser marcados, mesmo contra a vontade, mas no nosso espírito, este cuidado que oprimia Paulo, não oprimia no seu corpo físico, mas oprimia no seu espírito. Eram marcas profundas no seu espírito. E uma destas marcas, ou a primeira destas marcas que eu quero compartilhar com você, que todos nós cristãos devemos ter, é a marca do amor. Amém, irmãos? A marca do amor. O amor é a primeira marca que devemos trazer em nós, pois fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o amor é a essência de seu ser. Tudo que Deus faz vem de seu amor, por nós, pela justiça, pelo bem, pela verdade. Deus ama todas estas coisas. O amor de Deus é tão grande que se reflete em todos os que têm Jesus em seu coração. Esta é a primeira marca que todo cristão deve carregar, a marca do amor. Por quê, irmãos? Porque o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, a essência desse Deus é amor. Amém? É amor. Todos nós trazemos no nosso corpo físico, na nossa vida, as marcas do nosso pai biológico, dos nossos pais biológicos, aqueles que nos geraram. Todos nós carregamos, nós temos o DNA, nós temos a marca daquele por quem nós fomos gerados. As pessoas que me conhecem, que conhecem o meu pai, algumas pessoas às vezes chegam e dizem: João, você está cada dia mais parecido com seu pai. E eu fico muito feliz por isso. Amém, irmãos? Porque o meu pai, ele é o meu herói, meu pai, ele é o meu exemplo. Meu pai é a pessoa em quem eu me espelho. E se as minhas características físicas me fazem lembrar o meu pai biológico, isso traz para mim um grande contentamento, uma grande alegria. Amém, irmãos? Mas o meu pai biológico, os meus pais biológicos, assim como o teu, de todos, nos geraram na carne. E, portanto, nós carregamos esta marca na carne. Mas um dia eu e você fomos gerados no Espírito, pelo Espírito do nosso Pai Celestial. E, portanto, nós precisamos trazer no nosso espírito as marcas do nosso Pai Celestial. Amém, igreja? Você entende isso? Eu sei que entende.
Como é que alguém nascido de um Deus de amor não pode amar ou não ame? Ou viva como um cristão sem amar? É impossível. Amém, igreja? É impossível. Um exame biológico vai nos identificar com os nossos pais biológicos. É impossível nós sermos nascidos de novo, nascidos do Senhor, nascidos da água e do Espírito, como disse o Senhor Jesus a Nicodemos, e não expressarmos este amor que é o DNA de Deus, a essência de Deus. Amém? Então essa é a primeira marca que todo cristão deve ter. E eu quero compartilhar com você que este amor, primeiramente, tem que ser em relação a Deus. Nós amamos porque somos nascidos de Deus e porque Deus é amor. Mas o primeiro amor nosso está direcionado a Deus, direcionado ao Pai. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 10, versículo de número 27. Lucas 10, 27 diz assim: e respondendo ele disse, o Senhor Jesus trazendo ali uma resposta: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Segura esse verso aí. Então aqui nós aprendemos que o nosso amor a Deus tem que estar em primeiro lugar e acima de todas as coisas, com toda a nossa força. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. É aquilo que nós costumamos chamar de o amor vertical, o amor nosso para com Deus, porque Deus nos amou primeiro. É assim que nós aprendemos. Amém, irmãos? Nós não amamos a Deus porque nós somos bonzinhos. Nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro e nos transformou e colocou o seu DNA em nós, e por isso nós o amamos. O Senhor é o primeiro motivo, a primeira razão e a maior razão do nosso amor. Amém? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o coração, amar a Deus de todo o entendimento, amar a Deus com todo o nosso ser, amar a Deus. Quando nós temos esta relação com Deus, esta relação de amor, quando nós praticamos, quando nós vivemos, mais do que praticar, às vezes nós erramos quando nós falamos, irmãos, nós temos que praticar, mais do que praticar, nós temos que viver. Mais do que praticar. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu pratico mais ou menos, algumas atividades físicas. E aqui está o meu professor. E por isso que eu já falei mais ou menos, porque ele está aqui. Senão eu ia falar que eu pratico e não pratico. E ele sabe disso. Eu pratico mais ou menos algumas atividades físicas. Então aquilo que eu faço ali no estúdio, onde o Cristiano, pastor Cristiano, nosso irmão, amigo, é professor, eu pratico. Eu não vivo isso. Amém, irmãos? Eu não vivo. Eu pratico o dia que dá, o dia que eu posso, o dia que eu estou com vontade, o dia que eu estou sem vontade, enfim. Mas viver é outra coisa. Eu não posso praticar o amor. Eu preciso viver o amor. Amém, igreja? Eu preciso viver o amor. Quando a gente vai praticar alguma coisa, você planeja, você tira um tempo, você se prepara, para você praticar aquilo que você vai praticar. Mas quando você vive, meu querido irmão e irmã, você não precisa planejar. Quando você vive, você não tem que tirar um tempo para aquilo. Quando você vive, você não tem que se organizar para aquilo. Quando você vive, aquilo está dentro do teu ser. É a tua essência. E o amor tem que ser a nossa essência. O amor a Deus é em primeiro lugar. Amém, irmãos? E depois vem o amor ao nosso próximo. É aquilo que nós chamamos de o amor horizontal. Primeiro o amor para com Deus, vertical.
depois o amor para com o próximo, horizontal. Meu querido irmão e irmã, preste atenção. Não é possível alguém não amar a Deus e amar ao próximo. Ah, mas eu não sou religioso, eu não temo a Deus, mas eu faço bem para o meu semelhante. Amém, tem muita gente que faz isso, mas fazer o bem, fazer uma caridade, um ato de piedade, isso não é o amor. E nós só conseguimos amar ao próximo verdadeiramente quando nós tivermos um amor vertical, um amor com Deus. Se alguém quiser praticar, porque aí é praticar, o amor para com o seu próximo, você vai praticar o dia que você tiver afim, você vai praticar o dia que você realmente estiver disposto, você vai praticar por um tempo, depois você abandona. Mas quando nós vivemos o amor com Deus, é impossível nós amarmos a Deus e não amarmos o nosso semelhante. Amém, irmãos? É impossível. É impossível porque o amor de Deus está em nós. Essa é a marca primeira. E essa é a marca maior que nós, os cristãos, nós, os filhos de Deus, devemos trazer em nosso corpo. Mais do que a marca de uma tortura que de repente alguém pode sofrer por amor ao Evangelho. Mais do que isso, é a marca no nosso espírito. Amar a Deus, sobretudo, em primeiro lugar, e depois amar o nosso próximo, amar o nosso semelhante. Falando a respeito do amar a Deus, eu me lembro que há não muitos dias atrás, eu atendi uma jovem aqui, irmã em Cristo, membro da igreja, talvez até ela esteja aqui, não sei. E ela veio, se abrir comigo, se aconselhar comigo como pastor, por conta de alguns problemas, de algumas situações, na sua área sentimental, como tantas pessoas passam por problemas, especialmente jovens na área sentimental. E ela veio falar comigo e eu disse a ela o seguinte, falei, olha, você precisa pedir a Deus, você precisa buscar de Deus alguém que te ame de verdade. Você precisa buscar de Deus alguém que te ame e que te ame muito. Falei, porque você merece ser amada, como todo ser humano merece ser amado. Mas busque de Deus, alguém que realmente te ame. Mas preste atenção, disse a ela, você precisa buscar alguém que te ame muito, mas esta pessoa, ela deve amar a Deus mais do que a você. Se esta pessoa amar você mais do que a Deus, daqui a pouco ela vai deixar de te amar, daqui a pouco ela vai te abandonar. Então, quando você buscar de Deus alguém que te ame, diga, Senhor, eu quero alguém que me ame, mas que antes de tudo, e acima de tudo, ame ao Senhor mais do que a mim, ou de qualquer outra pessoa, ou de qualquer outra coisa. Amém, igreja? Amém? Eu falei agora há pouco aqui a respeito do meu pai, eu tenho um amor muito grande, não poderia ser diferente, pelos meus pais, pelo meu pai, minha mãe, pelas minhas irmãs. Tenho um amor muito grande pela Sandra, minha esposa, há 40 anos nós estamos casados. Tenho um amor muito grande pelas minhas filhas, pelos meus netos, genro, minha família. Tenho um amor muito grande por vocês, tenho um amor muito grande pela igreja. Tenho um amor muito grande, Deus sabe disso, Mas eu quero dizer algo que você já sabe. O meu amor por Jesus, o meu amor pelo meu Senhor, que morreu lá na cruz por mim, está acima do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs, da minha esposa, dos meus filhos, de vocês, de qualquer coisa, de qualquer pessoa. O meu amor por Deus, ele está em primeiro lugar e ele é maior. Amém, irmãos? Amém? Não dá para ser diferente, irmãos. Não dá para ser diferente. Esta é a marca de Cristo em nós, a marca do Senhor em nós. E eu busquei aqui, irmãos, dentro da palavra de Deus,
algumas coisas práticas para nós expressarmos o nosso amor pelo nosso irmão. Certa ocasião, alguém chegou no Senhor, perguntou para ele o que ele precisava fazer para herdar o reino do céu. E o Senhor diz, o que diz a lei? Ele falou, amarás ao Senhor teu Deus, essa passagem que nós acabamos de ler. Aí ele pergunta, Senhor, quem é meu próximo? Como é que eu tenho que fazer? Então, quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, eu busquei dentro da palavra de Deus algumas formas práticas, bíblicas, que nós podemos expressar o amor pelo nosso próximo. Eu tenho todas as referências, mas nós não vamos ter tempo para ler, Aliás, antes de nós entrarmos nisso, eu gostaria de ler com você João 17, 21, onde fala do nosso amor ao próximo. João 17, 21 vai dizer, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, aí o Senhor está falando da unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja, que só pode ser expressado através do amor. Amém, irmãos? Não dá para pensar em unidade do corpo de Cristo sem amor. Mas quais são as expressões que nós podemos ter deste amor, desta unidade, que vai fazer com que as pessoas lá fora possam ver Cristo em nós? Então eu disse aqui, eu tenho aqui uma lista com uma série de versículos que nós não vamos ter tempo para lê-los, mas eu gostaria de compartilhar com você. A palavra de Deus diz que nós expressamos o nosso amor, está dentro da Sagrada Escritura, sempre que você encontrar de uns para com os outros. Uns para com os outros. Quando você estiver lendo a palavra de Deus e você encontrar ali esta frase, uns para com os outros, ali está falando do amor, que nós manifestamos ao nosso irmão, ao nosso próximo, ao nosso semelhante, como fruto do amor de Deus em nós. A palavra do Senhor diz, cumprimentem uns aos outros. Romanos 16, 16, 1 Coríntios 16, 20, 2 Coríntios 13, 12, 1 Pedro 5, 14. Cumprimentem uns aos outros. Irmãos, tem pessoas que às vezes faltam com isso. Passam, não cumprimenta. Aí talvez alguém diga, pastor, mas o senhor já fez isso comigo? O senhor já passou por mim, não me cumprimentou também? É verdade, irmãos, que às vezes a gente está aí atarefado, correndo, cabeça quente, cumprimenta um aqui, não cumprimenta outro ali. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando dessa proximidade, de verdadeiramente queremos estar próximos, queremos estar juntos. Depois que nós viemos aqui para este templo, há 5 anos atrás, a minha situação ficou um pouco difícil enquanto pastor, porque eu sempre gostei de estar próximo dos irmãos, sempre gostei de cumprimentar as pessoas. Quem está conosco e esteve conosco durante o período que nós ficamos no templo menor, se lembram disso. Eu passava durante o momento do louvor, banco por banco, cumprimentando irmão por irmão, pessoa por pessoa. Por quê, irmãos? Porque essa proximidade faz parte de nós. É uma demonstração simples, mas uma demonstração de amor. E aqui Paulo, a palavra de Deus em vários textos, e vários deles aqui escritos por Paulo, nos fala para cumprimentarmos uns aos outros. Eu quero aqui apenas ler um versículo, nós não vamos ler todos porque o tempo não permite. Romanos 16, 16, vamos ver o que diz o texto. Romanos 16, 16. Diz o que aqui, irmãos? Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Aqui Paulo está escrevendo a sua carta aos romanos, dizendo, olha, vocês precisam se cumprimentar, vocês precisam se saudar, conforme o costume da época, o costume oriental, com o santo ósculo, com o beijo na face. É uma cultura, e até hoje nós podemos praticar isso, sem nenhuma maldade, sem nenhum problema, cumprimentar. Muitas pessoas fazem isso, dar um beijo na face. Então é esse tipo de comportamento que nos faz demonstrar o carinho, o amor de uns para com os outros. Mas também a palavra de Deus diz, animem-se uns aos outros, perdoem uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, sirvam uns aos outros. Só mais um exemplo aqui, vamos ver Gálatas 5,13, o que diz aqui? Sirvam uns aos outros, vamos ver o que diz aqui. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Mas, diz o que o texto, irmãos? Servi-vos uns aos outros pelo amor. Você percebe? Servi-vos uns
aos outros pelo amor. É desta forma que nós demonstramos o amor, né? Servindo, nos aproximamos das pessoas, né? Não para nos beneficiarmos dela, nos aproximamos das pessoas não para tirarmos dela alguma coisa, não devemos nos aproximar das pessoas para sermos servidos por elas. Eu vou contar aqui um fato, vou tentar aqui contar um fato meio rápido, né? Sem entrar nos detalhes. Mas houve um tempo, quando nós estávamos construindo esse templo, esse prédio aqui, né, que uma pessoa da cidade, do comércio da cidade, né, quando eu cheguei no estabelecimento, né, como pastor, me aproximei ali, essa pessoa ficou um pouco reticente, né? E o que esse pastor está fazendo? O que esse pastor está querendo aqui? Que esse pastor... E, na verdade, nós queríamos apenas uma proximidade e queríamos apenas um fornecimento de material, né? E fomos nos aproximando, e aquela coisa assim que, infelizmente, existe na cabeça de algumas pessoas, e não é sem razão, eu tenho que dizer isso, irmãos, infelizmente, no nosso meio, quando eu digo no nosso meio, estou falando aqui dos pastores, viu? Não estou falando de irmãos em Cristo, não, falo de pastores, que às vezes se aproximam de pessoas, né, que têm uma certa condição, que têm uma certa posse, para tirar vantagem, se aproximar, não, se eu me aproximar dele, se eu me tornar amigo dele, não, e aí nós fomos demonstrando qual a razão, qual a intenção da nossa proximidade, e essa pessoa se tornou muito próxima de mim, irmãos, né? Volta ao versículo lá, por gentileza, né? Muito próximo de mim, porque a palavra de Deus, ela nos faz saber que nós não devemos nos aproximar de alguém para tirar nada de ninguém, mas chegar para a pessoa e dizer: o que você está precisando? No que é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te servir? Não importa quem ela seja, irmãos. A pessoa mais rica do mundo, a pessoa mais abastada do mundo, com certeza ela tem algo que ela não tem algo que você tem e que você pode dar a ela. Amém, irmãos? Nós sempre temos condições de servir alguém, e isso é uma demonstração do nosso amor, não é? Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Diz ainda a palavra de Deus, uma das formas de nós demonstrarmos amor: levem os fardos pesados uns dos outros, Gálatas 6:2, reúnam-se com os outros, Hebreus 10:25, encorajem uns aos outros, ainda no mesmo versículo, Hebreus 10:25, sejam bondosos e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, Efésios 4:32, Romanos 12:10, aceite-se uns aos outros como Cristo nos aceitou, Romanos 15:7, cuidem uns dos outros, usem seus dons para o bem uns dos outros, 1 Pedro 4:10, cuidem uns dos outros, 1 Coríntios 12:25, hospedem uns aos outros, 1 Pedro 4:9, vamos ver esse versículo aqui, é o penúltimo, só para a gente ter mais uma referência, para os irmãos entenderem. Primeira Pedro 4:9. 1 Pedro 4:9. Chegou. O que diz o texto aqui, irmãos? Sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmuração. Segura aí. Amém, irmãos? Sem murmuração. Então, se eu chegar lá na sua casa e falar: tem pouso para mim aí? Não vai falar: esse mala chegou. Amém? Sem murmuração. Sermos hospitaleiros, né? Abençoarmos as pessoas. É disso que a palavra de Deus fala, irmãos, né? Sermos acolhedores. Ser hospitaleiro não significa apenas isso que o pastor falou aqui, chegar na tua casa para dormir, não. Mas aqui na casa de Deus nós precisamos ser hospitaleiros. Lá na tua empresa onde você trabalha, quando chega alguém, quando chega um cliente, você tem que ser hospitaleiro. No teu serviço, em qualquer lugar, nós temos que demonstrar hospitalidade, acolhimento.
Você entende isso, irmãos? Isso aí é amor. Isso aí não é coisa para ser praticada, isso é coisa para ser vivida. Vivida. Tem que estar dentro de nós, porque Deus é amor, nós temos que expressar esse amor através da nossa vida. Essa é a marca, uma das marcas, a primeira marca que todo cristão deve ter. E por último aqui, para encerrar a minha relação, orem uns pelos outros, está em Tiago capítulo 5, versículo 16. Mas eu disse há pouco, irmãos, que nós devemos carregar em nós pelo menos 3 marcas, né? A primeira marca nós já falamos, a marca do amor. Mas existe uma outra marca muito importante que todo cristão também deve ter, precisa ter. É a marca do enfrentamento às adversidades. Marca do enfrentamento às adversidades. Esta é a segunda marca que todos nós cristãos devemos ter. Não devemos fugir das lutas, mas enfrentá-las com determinação. Homem de Deus, mulher de Deus, tem que ser aquele, determinado a enfrentar os problemas, as adversidades, as lutas. Nós não viemos a Cristo para fugir dos problemas. Tem pessoas que às vezes pensam o seguinte: minha vida está um caos, está complicada, eu vou para a igreja ver se as coisas melhoram, e melhoram, amém, irmãos? E melhora muito, pode ter certeza disso. E melhoram só não nesse tempo que nós estamos aqui, mas sobretudo na eternidade. Mas isso não nos livra das lutas, isso não nos livra dos problemas, viu? Então pense bem, servir ao Senhor, se tornar um discípulo do Senhor verdadeiramente, carregar as marcas de Cristo em nós, tem que ser alguém disposto a enfrentar as adversidades, enfrentar os problemas, amém, irmãos? Eu não li a história de Saulo, antes da sua conversão, não sei exatamente, A gente conhece a história de Paulo após a sua conversão, através da Bíblia, o pouco que a gente conhece antes da sua conversão, também através da Bíblia. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos, que pode ter convicção absoluta de que é verdade. Pode crer no que eu vou lhe dizer, embora não esteja dentro da Sagrada Escritura, mas eu tenho essa convicção. A vida de Paulo, ou de Saulo, humanamente falando, antes dele ser encontrado pelo Senhor, era muito melhor do que foi depois. Você entendeu o que o pastor disse? Eu estou dizendo que humanamente falando, materialmente falando, Saulo, antes de conhecer Jesus, ele vivia melhor do que depois, sim ou não? Pode ter certeza disso. Saulo, ele era uma autoridade, ele era uma pessoa respeitada no seu meio, ele era um doutor da lei. Aí depois nós lemos lá, ele falando lá em Coríntios, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele padeceu, tudo aquilo que ele pereceu. Eu pergunto para você, de forma humana, a vida de Paulo depois que ele encontrou Cristo, melhorou ou piorou? Piorou. Mas esse mesmo Paulo, relembrando as coisas que ele tinha e que ele viveu antes da sua conversão, ele diz: eu reputo tudo isso como esterco. Tudo aquilo que eu fui, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu participei, para mim isso não significa nada, por amor a Cristo e para herdar a coroa que Ele tem preparado para mim. Amém, irmãos? Homem de Deus, mulher de Deus, tem que saber disso, e tem que estar determinado a enfrentar as adversidades. Eu já disse isso aqui muitas vezes e repito mais uma vez. Certa ocasião eu li um livro, e o autor do livro, entre outras coisas tantas, ele dizia o seguinte: eu oro a Deus, não para que me dê um fardo leve, mas eu oro a Deus para que me dê um ombro forte, para poder carregar o fardo. Amém, igreja? Pedir a Deus para aliviar o fardo é covardia. Pedir a Deus para aliviar o fardo é ser frouxo. A oração do crente verdadeiro é: Senhor, fortaleça os meus ombros.
fortaleça os meus ombros. Amém, irmãos? Fortaleça os meus ombros. O Senhor Jesus Cristo, falando a respeito do discipulado, Ele disse: todo aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e tome o que, irmãos? A cada dia a sua cruz. Cruz é coisa bacana, gostosa, tranquila, agradável? Não é. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, que conhece o Deus que nós conhecemos, que nasceu deste Deus, que tem esta marca do Senhor, ele tem que estar determinado a enfrentar as adversidades desta vida, porque o mesmo apóstolo Paulo, de quem nós estamos falando, ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o gozo daquilo que está preparado para nós. Amém, irmãos? Essa é a convicção do crente, irmãos. A convicção do crente não é de que ele vai viver uma vida sem problema, sem dificuldade, que ele não vai ter necessidade, que tudo vai concorrer favoravelmente, né, como a gente vê por aí. Eu não quero entrar nesse mérito. Nada disso. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Só para nós encerrar, que a hora eu me perdi aqui, a hora foi embora. Romanos 8, 38, 39. Atos 21, 13. Volta lá. Atos 21, 13. Estamos falando de enfrentar as adversidades. Atos 21, 13. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só para ser ligado ou para ser preso, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Segura esse verso aí. Só para te posicionar, irmãos, aqui, Paulo está na sua terceira viagem missionária. A última viagem missionária de Paulo. Paulo saiu de Éfeso, estava indo para Jerusalém. Ele passa por Cesareia, na casa de Filipe, que foi um dos diáconos, um evangelista, né? Esse Filipe, ele tinha duas filhas que eram profetisas, mas neste dia a palavra de Deus diz que desce um profeta de Jerusalém, por nome de Ágabo, e quando Ágabo chega na casa de Filipe e encontra ali Saulo e outros irmãos que estavam ali na companhia de Paulo, ele pega o cinto de Paulo, né? Ágabo, o profeta, pega o cinto de Paulo e se amarra. Ele passa o cinto nele mesmo e ele diz: isso farão lá em Jerusalém com aquele que é o dono desse cinto. Esse cinto que estou me amarrando significa que o dono desse cinto, quando chegar em Jerusalém, para onde ele está indo, onde é o seu destino, lá ele vai ser preso. E aí os irmãos, né, os discípulos que estavam ali junto, começaram a dizer para Paulo: Paulo, não vá para Jerusalém, você acabou de ouvir o profeta falando. O profeta está dizendo que se você for, você vai ser preso. Começaram a chorar, a se lamentar. E aí esse versículo dá a resposta de Paulo a esse episódio que eu estou dizendo. Paulo diz o seguinte: Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão falando que eu não devo ir para Jerusalém? Por que eu não tenho que ir? Não é? Ágabo está dizendo que eu vou ser preso, mas preste atenção, eu estou pronto não só a ser preso, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Ele fugiu da luta, irmãos? Fugiu da adversidade? Ele sabia o que vinha pela frente. O homem de Deus, o profeta de Deus o alertou. Viu, isso aqui vai acontecer, se você for para Jerusalém, você chegando em Jerusalém, vai acontecer isso com você. Paulo, pelo amor de Deus, não vá, viu? Se livra disso, você está sendo avisado, né? Vai para outro canto, fica aqui, vai em qualquer lugar, menos Jerusalém. Escuta, o que vocês estão fazendo? Entristecendo o meu coração. Eu estou pronto não só para ser preso, mas se for preciso morrer por Cristo, disse Paulo, eu estou disposto a morrer. Amém, irmãos? Ontem, no encerramento da conferência, teve um pregador, pastor missionário, Tom Sampaio. Ele deu aqui um depoimento rápido a respeito de uma das suas filhas. Ele tem duas filhas, duas missionárias,
E uma das suas filhas disse: pai, eu estou sentindo o chamado de Deus para ir para um determinado país lá do Oriente, um país muçulmano, onde os cristãos são terrivelmente perseguidos, e o pastor Tom, o missionário Tom Sampaio, ontem aqui falando acerca disso, ele falou: irmãos, é lá naquele país onde as pessoas, onde um cristão, quando capturado, vestem ele de laranja, colocam um capuz sobre ele, depois passa a espada no pescoço, é esse país, e todos nós já vimos reportagens a respeito disso, e ele disse: a minha filha falou para mim, falou: pai, eu estou sentindo de Deus o chamado para ir levar a palavra do Senhor nesse país. Falou: escuta, você está sabendo o que está fazendo? Você não sabe que é lá que o pessoal pega um cristão e veste ele de laranja e corta o pescoço? É isso mesmo que você está querendo? Falou: é isso que eu estou querendo, o Senhor está me mandando ir para lá. E ela foi, fez a obra de Deus, o que Deus tinha para ela, e ela voltou, está aqui no Brasil, está em casa, e agora por esses dias ela vai casar-se, porque Deus, o Senhor, guardou. Mas qual a segurança que ela tinha? Preste atenção. Humanamente falando, qual a segurança que ela tinha, que ela iria e que ela voltaria? Nenhuma. Amém, igreja? Nenhuma. Não tinha segurança. A segurança dela é saber que a vida dela está escondida em Cristo, e que o viver viver para Cristo e morrer para Cristo, conforme diz a palavra, o viver é ganho, o morrer é mais ganho ainda, quando nós verdadeiramente sabemos o que nós estamos fazendo e quem é que nós estamos servindo. Então preste atenção, meu querido irmão e irmã, não fuja da luta. Eu vim para a igreja, achei que as coisas fossem melhorar, pioraram, estou saindo, estou indo embora, não volto mais. Esse não é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que verdadeiramente enfrenta. Por último, para encerrar, a marca de um verdadeiro cristão ainda é a disposição para ser fiel até o fim. Romanos 8, 38 e 39. Vamos ver o que diz aqui, nós já estamos concluindo. Romanos 8, 38 e 39. Vamos lá? Romanos 8, 38, 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar. Nós vamos até o fim. Amém, igreja? Essa é a marca do verdadeiro cristão. Ir até o fim, nada, absolutamente nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada. Nem anjos, nem potestades, principados, dominadores, altura, profundidade, seja lá o que for. Nada tem poder de nos deter. E nós observamos mais uma palavra do apóstolo São Paulo. E este Paulo, que no final da sua vida, escrevendo a sua carta a um dos seus discípulos mais queridos, Timóteo, ele chega e diz: Timóteo, combati o bom combate, acabei minha carreira e guardei a minha fé. Cheguei no fim, Timóteo, venci. Amém, igreja? A palavra de Deus diz que nós, os cristãos, devemos ser fiéis até a morte, até o fim. Amém? Aí talvez você diga: pastor, poxa, mas tudo isso que foi dito, para mim é muito difícil. Muito difícil. É difícil para todos nós, irmãos. Difícil para mim também. Esse ano que vem agora, 2023, eu vou completar 50 anos de batizado. 50 anos de convertido. Com 50 anos eu já deveria falar: irmãos, isso é muito fácil. Mas eu digo para vocês o seguinte: é difícil. É difícil para todos nós. Todos nós, queridos irmãos, estamos num processo. Nenhum de nós já somos uma obra terminada, completa. Nenhum de nós. Todos nós estamos nesse processo. Mas existe uma esperança, algo maravilhoso para mim e para a tua vida. A palavra de Deus nos assegura
que aquele que começou em nós a boa obra vai completá-la até o dia do Senhor. Não é pela força da minha carne nem da tua carne que nós vamos ter essas marcas e que nós vamos vencer. É quando nós nos entregamos inteiramente aos cuidados do Senhor. Aquele que começou a sua boa obra em nós, Ele tem o compromisso e a responsabilidade de nos levar até o fim. Amém, igreja? Não é com a nossa força, não é com as nossas próprias pernas, é com a graça de Deus. Então preste atenção, não existe nenhum esforço da nossa parte para permanecermos e termos estas marcas. A única coisa que eu e você precisamos fazer é nos lançar no colo do Pai. Nos lançar, se entregar, deixa Ele fazer, deixa Ele cuidar. Amém, irmãos? Deixa Ele. Viu? Não saia daqui nesta noite com uma preocupação, que você não é capaz. Nenhum de nós somos capazes. Nenhum de nós. Quem nos leva é o Senhor. Tão somente nós descansamos nele, nos entregamos. Amém? Quem esteve aqui no culto do aniversário da igreja na noite do sábado, que ouviu aquela mensagem fantástica do pastor Jonatas, vai se lembrar disso, que ele falou a respeito do rio. E ele deu um exemplo que todos nós vamos nos lembrar para o resto da vida, aqueles que ouviram essa mensagem, o exemplo do rio Tietê. Ele corre na contramão daquilo que se imagina, mas foi Deus quem traçou o leito deste rio, o percurso que ele tinha que fazer. Quem traçou o percurso da minha vida é o Senhor. Quem traçou o percurso da sua vida é o Senhor. Deixa Ele cuidar, descansa nele, e Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Amém, irmãos? Eu encerro essa mensagem, encerro essa palavra, para trazer uma palavra de alegria para o teu coração. Provérbios capítulo 4, versículo de número 18, nós encerramos aqui. A palavra de Deus diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, a luz da manhã, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Brilhando mais e mais. A vereda do justo, do homem de Deus, da mulher de Deus, que foi chamado pelo Senhor, que se entregou ao Senhor, que tem as marcas do Senhor, a marca do amor, a marca do enfrentamento às adversidades, a marca da determinação de seguir até o fim, ainda que estejamos num processo, e de repente dentro deste processo, por conta do tempo que alguns fazem, que estão no caminho do Senhor, do conhecimento, da busca, por aprender mais, por estar mais, de repente alguns já estão um pouco mais adiantados, outros estão começando, mas isso não tem nenhum problema, isso não tem nenhum problema, porque tanto aqueles que de repente estão mais adiantados, como aqueles que estão começando, estão ainda no início desta caminhada, estão dentro deste mesmo propósito. A vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, a luz da manhã. Você levanta às 5 horas da manhã, está escuro, 5:30 está escuro, mas meia hora depois você já começa a vislumbrar, já que está começando a clarear, meia hora depois já está claro, e aí vai clareando, e quando chega meio-dia, chega na plenitude da luz do dia, é o dia perfeito, a luz perfeita, que eu e você vamos alcançar pela graça e misericórdia do Senhor. Amém, irmãos? Então somente proponha no teu coração carregar estas marcas do Senhor no teu espírito. Coloque-se de pé no teu lugar.